Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 56, conversando sobre dependências e outros temas. Semanalmente, eu, Paulo Moraes, e a minha colega psicóloga Neide Zanelato conversamos sobre temas relacionados às dependências em geral e também em relação a temas da psicologia. E o nosso tema de hoje será como lidar com a solidão. Então, fique conosco até o final do programa para podermos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que eu considero muito significativo. Peço, como de costume, para que você assine o canal e que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que o novo programa entra no ar, tá bom? Então, fique conosco e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim. E você, como está? Tudo bem. Só estou um pouquinho rouco, peço desculpa para a audiência, né, mas não vamos deixar de gravar por conta disso. Então, enfim, desculpem pela voz, né? De hoje a gente vai falar um pouco sobre a solidão, né, sobre como lidar com a solidão. Eu gostaria de, no início desse programa, fazer um comentário a respeito da diferença de solitude e solidão, né? Tem muitas pessoas que vivem sós, que moram sozinhas em suas casas, em seus apartamentos, mas que lidam de uma forma bem funcional com isso. São pessoas que têm atividades, pessoas que vão ao teatro, que vão ao cinema, que saem com os amigos, que fazem festas em casa, mas que, na base, vivem sozinhas, né? Não tem um companheiro, não tem uma família ao lado para conviver, mas que lidam bem com isso. E existem as pessoas que são solitárias, que se sentem muito sós e que não lidam bem com isso. São pessoas que possuem crenças disfuncionais, pessoas que não acreditam que as pessoas gostem delas, ou pessoas que se sentem inadequadas, que se julgam com algum defeito e que escolhem a solidão como estratégia compensatória para conviver, para a sua vida, né? Então, são pessoas que, na essência, são pessoas mais tristes, são pessoas que não reconhecem que podem ser pessoas que podem ser gostadas, que podem conviver com outras pessoas, né? Então, gostaria de colocar essa diferença entre solitude e solidão, né? E gostaria de ouvir as suas dicas, Neide, de como as pessoas podem lidar com esse sentimento tão ruim que é a solidão. Paulo, você sabe que hoje ainda eu estava atendendo uma paciente e ela me falou, a gente estava falando até desse tema da solidão, e ela vem de uma história de vida onde a mãe tinha um quadro de esquizofrenia, né? Então, assim, um embotamento afetivo muito grande, tinha uma dificuldade de relacionamento interpessoal, e uma coisa que a minha paciente diz é assim: eu nunca me senti amada pela minha mãe, né? E se a minha mãe, que é a minha mãe, não me amava, qual é a chance de eu ser amada? Então, você até na primeira parte da abertura, você fala que às vezes a crença que a gente tem está tão distorcida que, veja, uma criança que não se sente amada pela mãe, ela pode desenvolver uma crença claro, baseada no desamor, de insegurança em relação ao mundo. Então, assim, não é tudo que eu posso falar, eu não devo me abrir, eu devo ficar quieta, eu devo ficar na minha. E o que essas pessoas acabam desenvolvendo? Uma introspecção muito grande. E quando eu tenho uma introspecção muito grande, eu tenho dificuldade de relacionamento, é como se eu tivesse um quadro de solidão, mesmo que a pessoa estivesse cercada de pessoas. Então, existem pessoas que se sentem sozinhas, mesmo não estando sozinhas, né? Quer dizer, estão cercadas de pessoas, mas ainda assim elas se sentem sozinhas. Então, como que na terapia a gente poderia ajudar essas pessoas? Ajudando elas a questionar
o pensamento, a crença dela, se realmente elas não foram amadas pela mãe, e se elas não foram amadas por mais ninguém, será que o mundo é tão inseguro, é tão perigoso que elas não podem revelar os sentimentos delas, elas não têm o mínimo de segurança para isso? Como é que a gente poderia construir segurança nesse sentido? Né? Quer dizer, eu acho que um dos primeiros passos é esse. É importante também que as pessoas busquem atividades prazerosas, que elas busquem contatos sociais. O que acontece com as pessoas quando elas começam a ficar sozinhas? Por exemplo, a gente viu isso na pandemia. A pandemia evidenciou para muita gente um contexto de solidão. Pessoas que moravam sozinhas, mas trabalhavam presencialmente. Quando passaram a ficar em casa trabalhando em home office, entraram em contato realmente com um quadro onde elas viviam sozinhas. Tá? O que aconteceu com essas pessoas? Muita gente desaprendeu as habilidades sociais. Já tinha habilidades sociais desenvolvidas de forma rudimentar. Né? E o que aconteceu quando você não treinou? Você parou de falar com as pessoas, você não viu mais as pessoas, você não abraçou mais as pessoas. Né? Essas pessoas se tornaram, então, menos socialmente habilidosas, a situação de solidão se agravou. Porque aí você não se sente suficientemente adequado, suficientemente capaz para fazer alguma coisa. Veja, o que a gente pode fazer? Parece que a gente também tem uma crença de que a gente tem que estar com as outras pessoas. E às vezes isso é difícil para algumas pessoas. Né? Porque parece que se eu não estiver acompanhada, então não posso sair. Tá, aprenda a usufruir da sua companhia, vá ao cinema sozinha, vá tomar um café sozinha, vá passear sozinha. Veja, hoje em dia, existem programas, se você olhar no Facebook, existe muito estímulo para pessoas que viajam sozinhas, porque as pessoas que perderam seus maridos, por exemplo, ou os esposos que perderam suas esposas e viajavam antes com as suas esposas, com seus maridos, então eles estão fadados a nunca mais viajar, porque perderam seu companheiro, sua companheira de viagem. Veja, hoje em dia você pode viajar sozinha. A viagem sozinha, ela é tão prazerosa, dependendo de como você faz os encaminhamentos, do que uma viagem acompanhada. Até porque você vai estar num grupo, você vai conhecer pessoas. Então, acho que todas essas dicas, mas principalmente a compreensão do momento vivido e o questionamento dos pensamentos automáticos distorcidos, ajuda as pessoas a lidarem com a solidão. Uhum. Muito bom, Neide. Mas, principalmente, eu acredito que uma estratégia que é muito funcional para lidar com a solidão é a psicoterapia. Né? Seria assim, você entender de onde vem esse sentimento, por que ele está tão impregnado em você, trabalhar suas crenças, né, de forma que as suas crenças fiquem enfraquecidas e que você consiga lidar com essa solidão de uma maneira muito mais funcional. Né? Uhum. Muito bom. Então, procurem por ajuda, né, as pessoas que se sentem sós. Muito bem, Neide. Obrigado por sua companhia, obrigado pelo programa de hoje, tá bom? Obrigada, Semana que Paulo. vem, retomamos. Com certeza. Um abraço. Abraço, fica bem. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.